Instituto de Química. Ah. Ela estava... Mas, meu Deus, você tá virando... Consegui! Mas você tá virando, Jussara. Você tá virando de outro lado. Você tá vendo como é que você tá? Eu estou. Você está de lado. O que eu faço? Eu coloco vertical o celular, é isso? Eu acho que sim, põe vertical. Tá bom, um momentinho. Tá bonita, Jussara. Já vi que você tá bonitona. Obrigada, que Então, isso. Bom, já Jussara, pegou na vertical. nós temos 50 minutos na nossa live, né? A gente está falando com a professora Jussara, que é do Departamento de Química Inorgânica. Ela trabalha com química ambiental e ela foi a primeira professora que escreveu uma ação de extensão que fala sobre o Covid-19 e eles estão com o Instagram Química underline Covid-19, né? Ela e alguns docentes e os extensionistas que estão se dedicando a esse projeto. E eu vou deixar a palavra com você. Antes de tudo, ela foi minha primeira chefe, há 10 anos atrás. E nesse ano completamente atípico, de 100 anos de universidade, eu tenho a honra de entrevistar, né, e fazer uma live com uma pessoa que me recebeu na UFRJ. Obrigada, Jussara. Obrigada, Cristiana. Boa tarde a todos. O meu áudio tá bom? Como é que está? Tá tranquilo? Você poderia sentar um pouco mais, isso, assim é melhor, porque Mais eu te dei uma... próximo. Isso. Melhorou? Diminuir um pouquinho, um pouquinho. Tá ótimo, não tá ruim, não. É porque às vezes tem pessoas que dão eco e Uhum. pode dar problema na conexão. Eu vou Tá. controlando o tempo, e se eu Uhum. baixar um pouco a cabeça, é porque eu estou controlando aqui pelo computador a interação com o pessoal, tá? É, Nossa, você é, já tem 30 espectadores, Sara. Ela é a diva do Instituto de Química, não tem jeito. Ela começou é. com 30 anos já. Primeiro eu agradeço, Cristiana, a oportunidade, agradeço ao Instituto de Química da UFRJ. Eu acho que a gente tem essa função de divulgar, a função de promover a discussão, os debates. E a proposta aqui é justamente falar sobre isso, sobre os projetos de extensão, sobre a química ambiental, a educação ambiental e qual a contribuição que a química pode dar durante esse período de pandemia, né? Então, eu não posso deixar de agradecer a todos os meus alunos, docentes e amigos que estão participando. Eu acho que esse compartilhar é muito importante nesse momento. E é um momento de muita reflexão. É um momento que a nossa geração provavelmente vai ficar com essa aprendizagem, que é uma aprendizagem que a gente precisa saber como vai contribuir para que a gente tenha uma vivência enriquecida, mesmo com tanta tristeza. É com muita tristeza que eu vejo o nosso povo sofrendo, o nosso país passando por uma situação que poderia ser evitada em muitos momentos. E é por isso que a gente pode contribuir e deve contribuir nas nossas, nas nossas atribuições, nas nossas expertises. A química ambiental, ela deve se entrelaçar e ser mediada pela educação ambiental. Porque a educação ambiental, que está na linha mestra de todos esses projetos de extensão, ela tem uma abrangência, ela é transdisciplinar, ela é para ser compartilhada, ela é para ser construída em conjunto. E ela é, como uma das minhas alunas, Flora, fala, um ato político, um ato de se politizar, refletir para agir, né? Eu posso falar um pouco sobre os projetos e como eu gostaria que as pessoas participassem e fluíssem, eu falo um pouquinho e depois a gente pode separar um momento para as perguntas, para a gente fazer algum Sim, debate, tá bom? professora. Uma das coisas que eu reparei na sua fala e queria que a senhora até pontuasse para a comunidade como um todo, que nós que somos da educação, digo nós porque sou professora, aliás, sou Uhum. professora do Estado porque você me permitiu. Então, lembra? Então, a gente fala muito de
transdisciplinaridade, interdisciplinaridade. Então, se você puder colocar alguma coisa sobre isso, as diferenças e o que tem em comum nesses termos, para que a gente possa esclarecer do que a gente está falando também, professora. Pois não. Eu vou falar da transdisciplinaridade, porque ela diz respeito à educação ambiental e à química ambiental. Eu gosto de dizer que a transdisciplinaridade, ela atravessa as disciplinas. Ela vai para além do campo disciplinar, além de um domínio de saber. Nós estamos vivendo uma pandemia, um tema que o coronavírus, que é uma situação, que é uma vivência que abrange e deve abranger químicos, biólogos, físicos, engenheiros, matemáticos fazendo projeções, sociólogos, economistas e políticos também. Então, a transdisciplinaridade, ela vem justamente a tentar fazer uma reflexão em relação ao que a gente tem como temas, como desafios planetários, como desafios ambientais, muitos deles, desafios socioambientais. Então, esse campo disciplinar, que é uma caixa que a gente, ou várias caixas que a gente fez para a gente ter alguma disciplina nesses saberes, ele tem que ser expandido e tornado flexível para que as pessoas possam discutir o que é o coronavírus, qual é a contribuição da química para a ação desinfectante, por que o álcool gel 70% é o que tem ação antibactericida e pode atacar o vírus. Por que o sabão e o detergente são importantes para lavar? Por que nós devemos tomar cuidado com a água sanitária que vem comercializada na sua concentração de 2 a 2,5%, na sua mais forma concentrada, e que não tem ação bactericida tão eficiente assim, e que também não pode atacar o vírus tão eficiente assim? Então, todas essas questões, elas não devem ficar em um domínio disciplinar. Elas devem ser discutidas de forma transdisciplinar, de forma abrangente, que vai além de um determinado campo do saber, né? Então, e a química ambiental e a educação ambiental, elas têm essa veia transdisciplinar, porque senão a gente não consegue discutir clima, a gente não consegue discutir mudanças climáticas, só falando de química, de geologia, de história. Não, nós temos que falar do contexto. Como o Edgar Morin coloca, do paradigma do complexo. Nós temos que encarar os desafios. Então, a gente discute no grupo de pesquisa que eu faço parte, lá na educação, a gente está discutindo o box inteiro, do 1 ao 6 do método do Edgar Morin. Né? Então, o que a senhora está dizendo, eu sei muito bem do que você está falando. E complexidade não quer dizer dificuldade necessariamente. Quer dizer que foi tecido junto, as coisas cresceram e foram tecidas juntas. E elas devem ser analisadas nessa ótica que é abrangente, que ela não pode ser fechada. É por isso que a gente deve se preocupar com a educação ambiental. É por isso que esses projetos de extensão são importantes, para a gente desmitificar a química fechada. A química, ela deve conversar com todos os outros campos do saber, conversar, interagir, interrelacionar da forma mais abrangente que a gente possa propor, né? E o que eu acho mais interessante, professora, é que isso tudo, a linguagem é uma linguagem de divulgação científica, ela não é tão dura como a gente geralmente tem costume de encontrar, se deparar na ciência, e a gente dialoga com a sociedade, né? Então a gente devolve muita coisa para a sociedade. Aí eu acho que a senhora pode falar sobre essa devolução, né, por conta desse projeto que a senhora está desenvolvendo e todo esse interesse em
que eu sinto isso muito sempre. A Jussara é muito empolgada. Ela, quando dá aula, o olho brilha. Ela tem uma paixão em realmente transmitir essa empolgação para os alunos dela, por isso que ela é tão querida e tão popular, porque ela realmente é apaixonada pela química ambiental, pela causa da educação ambiental, e eu acho que é, esse é um pouco disso está indo pro trabalho dos seus bolsistas, ou o trabalho dos seus bolsistas não, né? Os funcionistas que são envolvidos nesse projeto, né? Porque eu já percebi que o pessoal é bem empolgado também. E a gente está realizando 2 projetos de extensão. Um que foi criado agora no final de março, né, na situação, no contexto da pandemia, que é a Química e a Covid-19. Esse projeto de extensão é compartilhado com uma equipe. Olha elas aí, olha aí. A equipe, a minha equipe aí, olha, que não é a minha equipe, é a nossa equipe. A equipe da Química e a Covid-19, a equipe da Química e Coronavírus, que abrange professores da UFRJ, professores da UERJ, professores da SEDUC, discentes de graduação, discentes de pós-graduação, do programa de pós-graduação em ensino de Química, do programa de Química, discentes da licenciatura. Então tem as meninas maravilhosas da licenciatura, que estão no 2º período da licenciatura em Química, do Instituto de Química da UFRJ, e abraçaram um projeto lindamente, fizeram uma página do Facebook chamada Química e a Covid-19. A gente posta lá vários temas importantes, o que é química, o que é o coronavírus, como a gente pode se prevenir, como é que a gente pode tratar, como é que a gente pode desinfectar o que a gente compra, como é que a gente pode limpar as superfícies. E fizeram um Instagram, e isso promove a divulgação científica. Então, nós trabalhamos nesse projeto de extensão, a Química e a Covid-19, por hora, em 3 eixos. O primeiro eixo é essa divulgação científica para todos. A linguagem da ciência, a linguagem da química tornada acessível para a sociedade. Hoje eu vi a live do Chassot, lindo Chassot, né, um mestre, uma referência para a gente, e aí ele afirmou que a ciência é um construto social. E é mesmo, nós construímos a ciência. E por nós, espécie humana, né, termos construído a ciência, nós também devemos partilhá-la, saber tornar as pessoas pertencentes a essa ciência, a ponto delas poderem refletir, se posicionar e agir. Então, a divulgação científica tem um eixo muito importante. Há grupos trabalhando com o lúdico, então tem um grupo que fez o jogo da trilha Covid, tem um grupo que fez quadrinhos. Eu não posso me esquecer de ninguém, né? E se eu me esquecer de alguém, o pessoal me puxa a orelha aí. A Rosana, a Janayara, a Ariane, Já conheço todas. o Francisco Coelho, o Galdino. Tá faltando uma delas aí. A Janayara, a Rosane Gerp, né? A Ariane. A Flora mandou um recado, desde lá do WhatsApp. Parece que Flora não vai assistir, ela só vai ver depois. Ela tem algum compromisso que eu não sei, não consegui ver. Mas a Flora é uma querida, Flora está sempre presente, mesmo que ela não esteja aqui. Ela é uma das mais politizadas em educação ambiental do grupo. E é dela a frase que a educação ambiental, né, parafraseando alguns referenciais, mas se apropriando disso, a educação ambiental é um ato político, né? Ela tem, eu acho, inserção em outras áreas, né? Jornalismo científico, ela trabalhou como agente de saúde, ela tem a trans, né, que você tanto fala, né? A trans é diversidade. A Rosane está colocando aqui que o Alexandre Galdino também faz parte do projeto que trabalhou com lúdico e trabalharam com a trilha da Covid. Outro grupo, as meninas de licenciatura, a Jéssica e a Bruna Santos, fizeram um quadrinhos, o vírus e coronavírus em quadrinhos.
Então tem o lúdico, tem o pessoal trabalhando com lúdico, tem o pessoal trabalhando com um grupo trabalhando com fake news e esclarecimento científico, justamente para a gente dizer para a população, não é a água sanitária concentrada, mais concentrada, que tem um efeito. Opa, melhor. Caiu aqui o celular. Ainda bem que não fui eu, né? Muita gente aqui, professora, muita gente aqui. Mas, assim, realmente essa desmistificação de conhecimentos que vem através do popular e que muitas vezes vem com erros e erros grandes, né? A gente, inclusive, Rosana tem um grupo de biologia e química que eu até estou participando, a gente está em parceria e ela trabalha muito isso também. Eu acho que até por influência tua, pelas práticas dela, o seu grupo é muito bom, professor. O seu grupo não é só o meu grupo, é o grupo também que é da professora Priscila, da Pesquisa, da professora Célia, e todo o grupo do GIESA, os alunos do pós-graduação em ensino de química apaixonados. Eu sou apaixonada pela química, a química desmitificada, a química acessível, a química que contribui, a química que ajuda as pessoas a decidirem, a pessoas que estão tendo problemas justamente com material de limpeza. Hoje eu ouvi essa notícia da Anvisa, uma nota da Anvisa informando que ocorreram mais acidentes com material de limpeza do que o mesmo período em relação ao ano passado, justamente porque as pessoas precisam dessa informação. A informação nesse período de pandemia é uma questão de sobrevivência, é uma questão de cuidado, é uma questão de olhar o outro com carinho. Então, todos esses aspectos estão entrelaçados na educação ambiental. Então, uma grande eixo desse projeto é justamente essa divulgação científica, mas não é o único. A gente também está trabalhando a poesia e a química na pandemia. Por quê? Porque a poesia e a ciência, a literatura, a geografia, a história, elas todas se entrelaçam. E a poesia não é apenas um bibelô. A poesia é essência, é poesia, é reflexão. E as pessoas precisam dessa reflexão nesse momento. Então, o Pablo Wolff, que é professor de química, que é mestre em ensino de química, participou. As meninas da licenciatura também participaram. A Tainá Novaes, a Bruna, a Jéssica Santos, fazendo poesias. E a gente inaugurou o painel de poesias da química e a poesia em um dos eixos também desse projeto. O outro eixo que a gente está trabalhando, só para fechar os 3 eixos, desculpe, Cristiano, é a interação social durante o confinamento. E essa interação social, algumas pessoas perguntaram, mas o que a gente vai fazer essa interação social? É justamente o que elas estão fazendo. Elas estão trabalhando juntas, as meninas da licenciatura, os professores, os pesquisadores, o Francisco da Fiocruz, estão produzindo material didático, científico, lúdico, e isso está sendo feito compartilhadamente. Essa é a grande interação em grupo que a gente tem. Professora, a senhora tem noção de quantos estão envolvidos nesse grupo? Nesse projeto, no momento, nós temos mais de 20 participantes efetivos no projeto da Química e a Covid-19, tá? Mais de 20... No Instagram, professora, não imagina quem vê o Instagram não imagina o que está por trás disso. O que está por trás do que está sendo postado. Sim. Acham que é uma pessoa só que está ali. Mas não, isso tudo que a senhora está trazendo dá dimensão às pessoas que há uma equipe por trás, há todo um suporte, há uma coordenação. E aí é importante a gente colocar isso para as pessoas, né? Sim. E elas terem noção do trabalho que é. O trabalho é um trabalho em equipe. É isso que é uma das minhas paixões também, é esse trabalho em equipe. É o produto do trabalho em equipe. E isso é maravilhoso. Ver as meninas da licenciatura do 2º período apaixonadas e produzindo material e se empolgando e querendo revisar o material comigo é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode ter. É uma das minhas paixões mesmo.
Ih, tem gente querendo participar do projeto. Ah, mas estão abertas. Eu já propus hoje mesmo 3 outros eixos que eu já estou colocando metodologias ativas, né? E o uso de tecnologias da informação e as expressões teatrais que podem ser utilizadas durante esse projeto, né? E veja bem, gente, é um uso de metodologias ativas, como disse uma vez a Priscila para mim, sem usar para estratégias neoliberalistas. É um uso Não. para nós, A primeira, para a sociedade. a primeira pessoa que tem que mudar para usar as metodologias ativas é o próprio docente, né? Ele tem que ser dinâmico, apaixonado. E a Priscila está me chamando aqui, tem os meninos do CEDERJ que estão participando ativamente do Priscila projeto. chegou. Chegou, chegou. Então, nós temos instituições, eu espero que não esteja falhando em mencioná-las. Nós temos a UERJ, a UFRJ, nós temos a CEDERJ, nós temos o pessoal do SEDUC, Fiocruz, nós temos alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores. É linda a equipe é linda, linda. O outro projeto que a gente está fazendo de extensão é a Arte no Lixo, que é um projeto antigo que foi reformulado agora para ter atividades virtuais, né? E nesse projeto a gente está fazendo justamente o levantamento de como as pessoas estão descartando o lixo, como os profissionais, os agentes de limpeza precisam tomar cuidado com os EPIs necessários. Então, há pessoas descartando máscaras inapropriadamente e elas podem estar contaminadas. Então, a gente quer fazer um trabalho de levantamento e de também informação e divulgação científica em relação à questão do lixo durante a pandemia, que está sendo muito legal também. Então, professora, nós estamos já com 22 minutos de live. Temos interagindo com a gente 59 pessoas. Essa live vai ficar para que as pessoas fiquem tranquilas. A live vai ficar no IGTV, vai ficar no nosso Facebook, eu vou passar pro YouTube e vou distribuir para todo mundo. Fica tranquilo que vai chegar a você. Todas as nossas lives vão ser distribuídas para o Instituto de Química de forma democrática. Vai ficar aí no nosso Instagram para que todos possam beber dessa água, dessa grande professora, que ela está trazendo, junto com a Priscila, que vem, inclusive, a professora Priscila vai também vir para a nossa live semana que vem. Ela, essa semana, não vai poder comparecer, que ela já conversou comigo, viu, professora Jussara? Eu fui conversando com ela, era uma pessoa que eu já tinha em mente, porque ela não só no seu projeto, como ela também trabalha com outros projetos, né? Então, ela é uma pessoa interessantíssima de trabalhar, e a gente vai conversar. E eu queria dizer que a gente está chegando a quase 3 mil seguidores no nosso Instagram e 10 mil pessoas no Facebook. Eu estou aqui chamando o pessoal e o pessoal está entrando. Mas, professora, a senhora tem mais alguma coisa a colocar, que queira falar? Porque a gente pode interagir com o pessoal, que o pessoal está em polvorosa. Se houver alguma pergunta, a gente pode passar para as perguntas. A Flora já entrou, né? São as minhas queridas orientandas, a Rosana também. Eu acho que a gente se constrói a partir das interações que a gente tem com as pessoas. Eu agradeço muito ao meu processo de construção como docente. Ainda estou me construindo como docente, como pesquisadora. E creio que a gente tem a responsabilidade de fazer a divulgação do que a gente faz como pesquisa. Então, eu faço pesquisa na área ambiental, eu faço pesquisa na área de captura, de conversão de CO2, de síntese de eu me lembro daquele grande painel que eu apresentei na Rio Oil Gas. Ela me fez não, aquele painel. Sim. Trabalho com combustíveis, a qualidade de combustíveis, carreadores de drogas. E a gente tem essa missão responsável de divulgar o que a gente faz e de maneira acessível. Por isso que é importante a gente explicar quais são os cuidados que as pessoas devem ter com os materiais de limpeza, com álcool, gel, com água sanitária, com o uso da máscara.
A professora Paula Lessa está presente do projeto Reciclar, que é muito importante também. Ela fala sobre as metas eu esqueci até do nome é um documento internacional que tem alguns objetivos, metas, e ela está divulgando. É a agenda, se não me, 2030, eu não sei o nome ao certo, eu realmente não sei. Mas o projeto Reciclab, ele tem também uma função que eles fizeram uma plataforma maravilhosa para que a gente consiga, né, trocar informações sobre os resíduos que a gente gera e também reagentes que a gente não utiliza para serem trocados. Ela tem também um projeto no Instagram que é para divulgação para educação ambiental e para divulgação dessa coisa de como você descarta resíduo e tudo mais. E muito mais, que eu ainda vou trazê-la também para falar comigo. É a Agenda 2030, Cristiana, desculpa. Eu acho que foi a Paula que me fez a pergunta em relação às mudanças climáticas e à Covid. E eu fiz uma live, a gente criou uma página também sobre a química e a Covid. É um grupo que se tornou público em que eu faço lives informativas. Então, as mudanças climáticas durante a Covid, elas têm dois lados, é importante a gente analisar com algum cuidado. Nós tivemos uma melhora da qualidade do ar em diversas cidades, inclusive até São Paulo, Rio de Janeiro. Recentemente, a professora Graciela, o Cleiton e colaboradores publicaram um artigo muito interessante, justamente mostrando a diminuição de NOx na cidade do Rio de Janeiro durante um período da pandemia. Porém, a gente também tem no Brasil, infelizmente, um aumento no desmatamento da Amazônia em mais de 100%, chegou a 170% em determinadas áreas, que com certeza contribui para o aumento da concentração de CO2. Mundialmente, a concentração de CO2 não diminuiu, ela está em 418 ppm para cima, e isso impacta num aumento médio de temperatura que é alarmante. A gente tem o Acordo de Paris e o acordo do cenário, chamado Cenário 2C, que a gente permitia até 2 graus de aumento da temperatura média global. Só que esse aumento da temperatura média é global. Isso significa que em determinadas cidades, regiões, nós podemos ter um aumento muito maior do que 2 graus. Significa que nós vamos poder vivenciar algumas manifestações das mudanças climáticas, e aí nós teremos o aumento do nível dos oceanos, o aumento da acidez. Então, é importante a gente refletir que a gente pode melhorar a qualidade do ar das nossas cidades, diminuindo a emissão de combustíveis fósseis. Isso mais que corrobora que é a ação antropogênica que contribui significativamente para as emissões dos gases de efeito estufa. E aí a gente não tem só o CO2, nós temos o CO2, o metano, o NOx, que são realmente importantes. Mas nós precisamos pensar também globalmente. O Brasil, no último ano, em 2019 e agora em 2020, ele teve um aumento muito grande nas emissões dos gases de efeito estufa, em virtude do aumento considerado assustador do desmatamento em várias regiões da Amazônia. Então isso é muito sério, isso a gente precisa divulgar e precisa discutir, as pessoas precisam tomar conhecimento e se posicionar a partir do que elas percebem em relação à informação. Essa a importância da educação ambiental, da divulgação científica. Então, os projetos de extensão da UFRJ, eles são importantes, e eu e a Priscila, a gente se encanta com a equipe, porque a gente fica apaixonada pelas atividades do projeto, porque eles precisam alcançar a sociedade, precisam alcançar os teus familiares, os nossos amigos. As pessoas precisavam se posicionar em relação ao que é a Covid-19, o que é o coronavírus, o que é o vírus, por que sabão mata o vírus. E essa informação ela precisa ser trabalhada para conseguir alcançar essas pessoas.
Não só como uma reprodução de mensagens, mas como uma reflexão em relação a essas informações, uma apropriação desse conhecimento e, consequentemente, de um posicionamento. Essa é a pegada que está faltando, Cristiana. A informação por si só, ela não funciona. Ela tem que ser partilhada em uma linguagem acessível e com o objetivo das pessoas refletirem por si próprias e decidirem também por si próprias qual é a tomada de atitude que elas podem ter em relação à pandemia, por exemplo. E é um grande ensinamento, porque é uma situação em que não é o trabalho de um que importa, mas é o trabalho do coletivo. É o todo trabalhando junto e individualmente também. É esse compartilhar e olhar para o outro que também é educação ambiental. A educação ambiental não se restringe, como algumas pessoas podem erroneamente pensar, ao meio ambiente, porque o meio ambiente não é o que nos cerca. O meio ambiente somos nós e o nosso contexto natural, o nosso contexto ambiental e nós, seres humanos, espécie planetária nesse contexto. Fala. Não, então, tem uma pergunta aqui muito interessante. Antes eu queria agradecer à direção do Estudo de Química que permitiu que a gente fizesse essa sessão de live. Também. Eles estão mais permitindo que a gente possa contribuir dessa forma. E também ajudar aí na divulgação, que vai ter, inclusive, uma ex-aluna da professora Jussara, a Cíntia, ela vai fazer uma live com o professor Felipe, e com o seu aluno também, Jussara? Felipe, ele também é do não. técnico. Mas não. Mas ele é um amor, um amor. Então, e mais o professor Felipe Félix deixou uma pergunta aqui bem interessante. Professora Jussara, podemos perceber que com alguns relatos, que a natureza está tendo uma resposta muito positiva, muito positiva, com a diminuição dos impactos ambientais. Qual é a sua posição a respeito desses fatos? Ele deve estar falando da questão do nosso isolamento social e que nós não estamos impactando tanto assim nas cidades como a gente impacta quando a gente tem um movimento, quando a gente anda de carro e tudo mais, e acaba se tendo um pouco menos de impacto e a natureza está respondendo. Eu não sei, desculpa até me opinar, mas não sei se tem tempo para que tenha essa resposta toda. Mas que há alguns momentos que a gente vê isolados, em alguns lugares isolados, que há algumas respostas, parece que há, porque as pessoas têm comentado de, por exemplo, Tietê, Alagoa, alguns lugares que não conseguiam mais nascer árvores ou plantas e estão nascendo. O que a senhora acha? Acha que é coincidência ou que realmente está acontecendo isso? E se realmente o isolamento está contribuindo para isso de verdade? Porque parece que a Covid é um pedido ou uma existe essa ideia, né? Vou começar a responder essa pergunta com uma palavra chamada antropoceno. Félix, um beijo, querido. Vou mandar um beijo. Adorei a oficina que o Félix fez. Depois eu vou falar disso, só não me deixe esquecer, por favor. O que é o antropoceno? O antropoceno é a proposta da ação humana já adquirir uma força geológica no nosso planeta. E é com essa perspectiva que eu vou responder a você, Félix, querido. Por quê? Porque todo o equilíbrio ele é dinâmico e a ação da espécie humana está sendo tão forte a ponto de ser considerada uma força geológica. Nós impactamos no mundo com plástico, com alumínio, com concreto
em todas as partes do mundo. Isso a gente pode constatar nos oceanos, nos solos, inclusive no ar. O que o isolamento e a diminuição de carros, de movimentação, de queima de combustíveis fósseis está impactando e pode nos fazer refletir que nós, espécie humana, podemos melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. A partir da melhoria da qualidade da água, da melhoria da qualidade do ar que a gente respira, do solo, do descarte apropriado no nosso lixo. Então, essa é a grande reflexão. E essa aprendizagem a gente precisa levar adiante. Será que depois da pandemia nós vamos continuar a fazer os mesmos erros? Como na música, né? Cometer os mesmos erros. Por quê? Porque a qualidade de vida pode ser melhorada. E pode ser melhorada a partir da diminuição do impacto que a gente tem no nosso meio. Nós podemos fazer isso. E somos nós que fazemos. Não são os cataclismas ambientais. Nós podemos fazer. Como espécie humana, nós fomos obrigados a ficar em casa e nós podemos definitivamente mudar. Essa é a grande aprendizagem que a gente deve levar. A Priscila está me chamando a atenção aqui, e aí eu aproveito e congratulo o Félix. O Félix foi um dos oficineiros do workshop de ensino de Química e Educação Ambiental que nós organizamos, né, no ano passado. E a oficina dele foi do Teatro Oprimido, eu adorei. Nós, com esse workshop, a gente teve também a participação de alunos de graduação do primeiro período da licenciatura em Química, de alunos pesquisadores de ensino de Química, de docentes, e não só de Química. E esse é o grande objetivo. Professores de língua portuguesa, professores de Física, de Biologia, profissionais da saúde participaram do workshop de Química, Ensino de Química e Educação Ambiental. A química está aí justamente como uma mediadora para a gente conversar temas transversalmente, né? Então, as oficinas, nós tivemos oficinas de meditação, né, do Rubens, Turci. E os agrotóxicos são temas que nós precisamos nos informar para nos posicionar. Nós tivemos oficina das metodologias ativas, do antropoceno, que eu comentei, e várias outras oficinas, mesas redondas, justamente para promover um espaço para debates. Um espaço que não é só da química, muito pelo contrário, é um espaço. Esse novo ar que a gente que nós precisamos caminhar. Nós podemos fazer isso. Há uma ideia que a gente pensa, mas eu sozinho não vou fazer nada. Será? Mas eu sozinho, com o outro sozinho, e com o outro sozinho, e com bilhões de pessoas sozinhas, como o Félix colocou na pergunta dele, fizemos muito. Podemos fazer mais. Flora fez uma intervenção aqui muito interessante com relação àquela questão que a gente estava falando né, de uma pseudo-recuperação ambiental pelo menor impacto que a gente possa estar gerando com isolamento. Flora falou assim, mas a mídia não está divulgando que o desmatamento da Amazônia triplicou. A grilagem de terra e o processo extrativista tem aumentado. A mídia não está divulgando. A Covid tem... Aqui volta, é uma beleza.
a Covid tem mascarado alguns problemas. E realmente, professora, eu tenho tido contato com indígenas e eles sofrem muito tanto com essa questão da grilagem, como várias outras atividades de exploração mesmo de terra, né, a ganância das pessoas, e eles sofrem muito com isso, né? Com violências, assim, eles são mortos por motivos de risco. Acho que se a gente entrar um pouco no mérito, acaba saindo do foco, mas que a Flora colocou muito bem aqui, que a mídia coloca de uma forma romântica para a gente ter, de repente, uma compensação. Mas existem outros lados que estão acontecendo e que são assim duros e é uma realidade nua e crua e que às vezes não chega ao público geral. A gente agora que tem internet, a gente acaba se informando, né, por outros meios de comunicação e tudo mais. Mas o oficial chega aí da forma meio que estereotipada. É uma intervenção Foi o que eu da falei, Flora que eu comentei. que essa reflexão, isso, a Flora está certíssima, né? E volto a colocar, a educação ambiental é um ato político, não partidário, mas é político de se posicionar. A Covid, ela tem dois lados com essa questão da romantização, que nós temos uma natureza melhorada, o planeta respirou. Nós tivemos algumas melhorias, como eu falei, na qualidade do ar em algumas cidades, na qualidade de água em outras, mas a concentração global de CO2 está aumentando. E no Brasil, nós temos especificamente, nós temos mais de 100%, como eu falei, em algumas regiões, 170% de aumento no desmatamento em determinadas regiões da Amazônia, com o aumento das emissões de CO2 em função das queimas. E houve uma reportagem muito interessante dizendo na sua manchete que grileiro e desmatador não fazem home office. O desmatamento durante a pandemia, a grilagem durante a pandemia, a invasão de terras indígenas e terras de conservação, isso tudo não parou. Infelizmente, aumentou. E aumentou com uma diminuição na fiscalização e até um acesso mais fácil a essas áreas. E é por isso que a gente precisa se posicionar. Independentemente de qualquer partido político, nós precisamos nos posicionar politicamente. Nós queremos a Amazônia, em grande parte da sua terra e regiões queimada, desmatada. Isso vai fazer bem para nós? Nós não estamos longe da Amazônia. No ano passado, retrasado, São Paulo sofreu com a incidência de uma nuvem bem densa, cheia de componentes de combustão, justamente das queimadas da Amazônia. Então, a questão da gente... Todos batendo palmas das suas palavras, professora. Todos batendo palmas. Obrigada porque... A gente não pode ouvir palmas, mas não pode ver. Os participantes, os docentes, os docentes universitários também, a situação da pesquisa científica também. A gente sofreu muitos cortes na pesquisa, a gente precisa informar isso, precisa se posicionar. Vocês querem, a população quer um corte no investimento científico? Isso é bom para o Brasil? É bom que a Fiocruz fez um corte orçamentário gigantesco? Quem produz as vacinas para o Brasil? Quem faz pesquisa no Brasil? E a pesquisa é uma pesquisa que vem do básico até a pesquisa aplicada, porque a pesquisa é uma só, porque a pesquisa procura desenvolver conhecimento científico. Ela procura desconstruir para construir, que é a dinâmica da ciência. É questionar o que existe para promover um novo. É questionar, destruir até o que já tem
para se propor coisas novas, perguntas novas aos novos desafios. A gente não pode ter uma ciência estática, porque os desafios que a gente vive são dinâmicos. E com esses projetos de extensão, a gente quer promover essa dinâmica das pessoas interagirem, das pessoas se informarem, das pessoas se posicionarem, das pessoas perguntarem coisas comuns do dia a dia, mas que são importantes. As coisas comuns do dia a dia são as mais importantes, porque são com elas que a gente vive e convive, né? Eu não sei se tem Professora, outra pergunta. nós temos 5 minutos, eu vou sintetizar algumas intervenções aqui, falando da questão da informação, exatamente. A informação, a alfabetização científica, a formação de um senso crítico, o debate dessas notícias falsas, as fake news. Tudo isso falam que é uma contribuição que a senhora está fazendo com esses projetos todos que foram citados. Eu não falo nem você nem senhora, né? Mas Pode me chamar de Jussara. Flora, Laura, eu não sei se é Yumi, Josiane, é uma querida, empolgadíssima, um trabalho lindo que ela fez de mestrado, que eu admiro tanto. Priscila, a Júlia Catarina, Atílio Freitas, professor Bona, querido, está sempre presente, o seu projeto Química Covid. Tem a Rosana Basso também. Teve uma menina que perguntou, que eu falei, que eu me baseei aqui, que eu esqueci. A Andréa Fantinatti, foi ela que falou. Roberta Rianco, o professor Felipe Félix, Higino P, não sei se é Higino P. Tem muita gente aqui, que às vezes não consigo levantar. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Nós temos 3 ou 4 minutos que a gente pode sintetizar alguma mensagem que a professora queira passar, para que a gente encerre com chave de ouro nossa primeira live das nossas sessões de lives do Instituto de Química, que eu espero que elas não fiquem só na pandemia e que a gente possa ampliar até para debates da gente mesmo, mesas redondas, há muito mais possibilidades para a gente abrir e que a gente vai conseguir com o passar do tempo. É só a gente ter qualidade de produção que a gente consegue buscar os espaços que a gente precisa desbravar. Eu não posso deixar de agradecer as meninas da licenciatura, a Júlia, a Raíssa, a Luísa, a Vitória, a Jéssica, a Bruna, a Soraya, a Luane, que são maravilhosas. Elas abraçaram um projeto assim maravilhosamente. A mensagem que eu gostaria de dar é que a informação e o conhecimento, eles podem ser instrumentos de poder. É um poder que cada um pode ter em relação à sua decisão e ao poder que a sociedade pode ter como coletivo. Conhecimento e poder, eles trabalham juntos na sociedade. E essa divulgação científica e a informação, ela tem esse objetivo de dar o poder à sociedade, ao coletivo, e cada um de nós poder nos posicionar em relação às questões ambientais, às questões do lixo, às questões da educação ambiental. Então, como último momento, a minha mensagem maior para melhor. Obrigada, professora. O seu vídeo vai ficar disponível, mas eu vou... Já tem 50 minutos praticamente, mas, professora, eu vou deixar disponível, mas eu vou mandar a gravação em um link compartilhável de Drive para a senhora usar como a senhora puder e quiser para divulgar a sua live também. O intuito é que a gente divulgue realmente o que a gente produziu por aqui.
Tá? Muito obrigada a todos. Então, a gente termina agora a nossa primeira live da sessão de lives da Covid-19. Mas o Instituto de Química quer ampliar esse momento e esses momentos para além do Instagram e a produção disso está sendo encaminhada. Tá? Então, eu agradeço muito a presença de todos e um abraço para cada um. Fiquem todos com Deus. Um beijão.